Olá, amigos. Sou Luiz Rivas. Eu queria falar um pouquinho para vocês. Eu estou agora no aeroporto de Orlando, voltando para o Brasil. Então, se tiver alguns barulhos, som é do próprio aeroporto. Eu queria comentar o seguinte: antes de voltar ao Brasil, eu estava numa livraria aqui nos Estados Unidos chamada Barnes Noble e eu achei uma coisa muito interessante. Duas, na verdade. A primeira, eu entrei em uma zona de livros. Eles não têm área de livros espíritas. Eles têm literatura, ficção, paranormal, tarô e uma coisa assim. Então eu entrei por talvez encontrasse alguma coisa interessante e observei um livro chamado O Livro dos Fantasmas. Me chamou a atenção. Ele era uma pesquisa sobre diversos casos paranormais, aparições, coisas que têm acontecido nos Estados Unidos principalmente e em outros países. E o que me chamou a atenção é na parte final, que tinha uma cronologia, né, dos grandes fenômenos. E aí começa a citar os casos de 1500, dos reis ingleses, entre outros. E o que é legal, achei, que ele mostra em 1848 os fenômenos das Fox Sisters, das irmãs Fox, né, que aconteceram em Hydesville, nos Estados Unidos. Então, nesse ponto, coincide muito com as informações espíritas que nós temos. Chamou também a atenção que não existe Allan Kardec no registro deles. Eles não consideram Kardec, até por desconhecimento mesmo. Aqui nos Estados Unidos foi muito forte o espiritualismo moderno. Mas eles se colocam aqui o médium Daniel Douglas Home, colocam William Crookes e outros, né, pesquisadores, Charles Richet, que foram ingleses, né, e inclusive os médiums de atualidade de hoje americanos. Então, isso que me chamou muito a atenção, pois ainda mesmo o trabalho espírita vem sendo divulgado, já são 100 centros espíritas nos Estados Unidos, mas ainda, né, para a população, para a mídia, ainda fica a questão espírita muito escondida. O que aqui tem nos Estados Unidos muito forte ainda são as correntes ou grupos espiritualistas. E o que acontece? Logo depois, na própria livraria Barnes Noble, tem uma parte de jogos, né? Banco Mobiliário, aqueles games. E uma coisa interessante, quando eu fui observar, tinha todos os produtos da Hasbro. A Hasbro é uma empresa muito conhecida, né? Faz jogos de tabuleiro e tal. E aí tinha o tabuleiro Ouija. O tabuleiro Ouija, para quem ainda não conhece, é um tabuleiro. E olha que coisa interessante. Naquele livro dos fantasmas, Ghosts, né? Aí mostra que em 1944 o tabuleiro Ouija veio nos Estados Unidos e virou brinquedo, né? Se popularizou muito. Eu não sabia esse detalhe, por exemplo. E aí mostra o tabuleiro Ouija feito pela Hasbro, pela qual você pode ter contato com, é uma forma de brincadeira, né? Contato com outro mundo, né? Com os fantasmas. E aí no tabuleiro, ele na verdade, a diferença dos que popularmente conhecidos, o da Hasbro tem um formato idêntico ao das pranchetes que Allan Kardec trabalhou no começo da pesquisa, né? Tinha aquela forma de um coraçãozinho, mais ou menos, ou um triângulo com as rodinhas embaixo, né? E tinha as letras, né? Para onde são apontados, como uma forma de comunicação. E lógico, muito jovem, muitas pessoas utilizam ele para ter como brincadeira e tal. Não vou questionar aqui o fato, não, somente apenas mencionar que é vendido aqui nos Estados Unidos como brinquedo, né? E lógico, livremente até pela empresa muito conhecida Hasbro. Então, há uma reflexão aqui que chama a atenção. De uma ou outra forma, precisa ser colocado, divulgado o espiritismo para outros lugares do mundo. Fora do Brasil, eu estive 14 anos no Conselho Espírita Internacional e nós temos um dado estatístico: 98% dos centros espíritas do planeta estão dentro do Brasil. 98%, apenas 2% fora. O restante dos 200 países do mundo é o 2%, 98% o Brasil. Então, meu amigo jovem, meu companheiro que está me ouvindo, se você está dentro do Brasil, valorize, porque você tem uma chance única. Você está no coração do mundo, na pátria do Evangelho, aprenda, capriche muito, porque tem muito companheiro que não tem essa chance reencarnatória. E se você está fora e conhece a doutrina maravilhosa, leve para frente a seus amigos, irmãos, companheiros, porque é um manancial de bênçãos que você tem como levar isso. Mal que vem,
de um ou outro jeito, o espiritualismo cresceu aqui nos Estados Unidos. É uma fonte fantástica, porque por aí pelo menos você tem algumas informações. Mas penso eu, algum dia chegará em que a doutrina espírita seja popularizada e as pessoas tenham acesso aqui, tanto nos Estados Unidos como em outros países. Essa será uma tarefa a médio ou longo prazo. Mas é isso aí, meus amigos. Muita atenção. Se você reencarnou no Brasil, aproveite essa oportunidade. Se está fora do Brasil, leve à frente essa doutrina belíssima. Um grande abraço, Luiz Rum.